Seja bem-vindo ao RTV Notícias. Os utentes da região norte estão a optar ou a ser induzidos a optar por medicamentos mais caros na farmácia. Só no último mês de setembro gastaram mais 2,9 milhões de euros do que seria necessário. A notícia foi avançada pelo JN. As farmácias são obrigadas a dispensar um dos 5 medicamentos mais baratos disponíveis no mercado perante uma prescrição por denominação comum internacional. Mas em grande parte das vendas, o doente está a exercer o seu direito de opção por um fármaco mais caro. Uma monitorização feita pela ARS Norte, a que o JN teve acesso, revela que em setembro do ano passado, 40% das embalagens vendidas com prescrições tinham preços superiores ao do 5º medicamento mais barato, o que representou, diz o relatório, uma poupança perdida para os utentes de 2,9 milhões de euros. Manuel António Ribeiro, muito boa tarde. Começamos o nosso comentário precisamente com esta notícia que acabámos de ouvir. Milhares de euros desperdiçados em genéricos caros. Boa tarde, Helena. Boa tarde aos telespectadores. Até se perguntar se eventualmente, quando se lançou os genéricos, foi com o intuito de que as populações pudessem ter acesso a medicamentos a um preço mais reduzido. E o que se denota é que o sistema que existe no negócio dos medicamentos é um negócio, perdão, é um negócio que está pouco claro e até quase que poderia dizer que é estranho como é que numa sociedade desenvolvida, como é que isto não é transparente, ou seja, se os medicamentos que não são genéricos são colocadas às populações de uma forma genérica, porque é que os genéricos não são apresentados e não são forçados a serem vendidos a preços mais baratos, que era o grande objetivo dos genéricos. Que foi um grande objetivo, foi uma bandeira dos últimos governos. E o que se nota é que não chega só, decretar ou implementar esta intenção, este modelo. É preciso monitorizar. E o que se nota aqui é que o Estado não está a fazer essa monitorização. Ora, através das instâncias mais próximas que tutelam e que regulam a atividade dos medicamentos. Porque isto não me parece aceitável que, e mais nos dias de hoje em que as dificuldades das pessoas são maiores, fiquem privadas de ir buscar medicação porque a alternativa que dão nas farmácias é um medicamento genérico, mas que não é o mais barato, inclusive até equiparado ao 5º mais barato. Ou seja, isto é desumano, para não dizer desonesto. É óbvio. Esta notícia, com estes gastos avultados, podermos dizer que tem, digamos assim, um peso grande nas contas das famílias portuguesas todos os meses. Tem, e uma coisa é o peso na carteira das pessoas. Outra coisa é um peso na carteira das pessoas que corresponde à sua sobrevivência, porque alguns dessa medicação é essencial para que as pessoas se mantenham num bom estado de saúde. Ora, estamos a esbarrar nos direitos humanos, estamos a esbarrar nos direitos fundamentais de qualquer cidadão, porque uma coisa é eu não ter dinheiro para comprar um carro e vou ao transporte público, uma coisa é eu não ter acesso para comprar ou para viajar, fico em casa, outra coisa é eu não ter recursos para ir buscar medicação que me possa aliviar a dor, que me possa curar de uma doença que eu eventualmente tenha. Ora, isto digamos, a esbarrar, eu diria mesmo, a desonestidade e digamos, isto não é humanismo, isto é desumano. Ora, o Estado declinar digamos, a responsabilidade de fiscalizar e monitorizar este negócio do medicamento digamos, é incorreto e até nada é inadmissível. Isto só terá uma
só terá digamos, um fim razoavelmente aceitável quando, efetivamente, genérico é objeto de mantém os mesmos padrões de qualidade, mantém-se os mesmos, o mesmo efeito para o qual é fabricado, mas tem, no fim, digamos, o preço é muito mais barato comparativamente a outros. Aliás, uma comparação que podemos fazer é nos combustíveis. Nós temos os low cost e temos os combustíveis ditos normais. Ora, os combustíveis, ambos têm a mesma aplicação, mas uns são efetivamente mais baratos do que outros. Nos medicamentos, tenho pena, e estamos a falar em cerca de 2,9 milhões de poupança que foi perdida. 2,9 milhões, estamos a falar de cerca de 3 milhões de poupança que podia ter ocorrido e não ocorreu. Ora, faz sentido haver, parte do Estado, uma maior monitorização e fiscalização. Era precisamente isso que lhe ia perguntar. Que medidas podem ser tomadas para contrariar estes números? A Autoridade de Saúde tem aqui um papel fundamental. Ou seja, e o Ministério da Saúde tem que criar canais diretos de fiscalização e monitorização ao processo de venda destes mesmos medicamentos. E depois, por que não, até a própria ASAI, intervir nas várias farmácias e consultar digamos, a tabela de preços, a que valores é que estão a ser vendidos os medicamentos. Nós hoje começamos a ver o que é alguma estratégia por parte das farmácias, que é dizer, como não fazem estoque relativamente ao que era no passado, porque há que cortar custos em todo lado, então muitas das vezes não temos genéricos, temos o medicamento dito normal. Ora, isto é quase que expor ali o doente, ou neste caso o cidadão, entre a espada e a parede. Bem, eu preciso do medicamento, tem duas hipóteses: eu gasto mais dinheiro, ou levo o medicamento, ou então vou ter que estar à espera, ou um dia, ou dois, ou bem tarde. Ou seja, isto é preciso ser regulado no sentido de monitorizado. E o Estado tem que ter esse papel, não pode legar nas boas práticas ou na cidadania dos grandes grupos que estão aqui envolvidos e de interesses económicos que estão aqui envolvidos, por si só, tem que monitorizar e tem que fiscalizar e depois autuar para quem eventualmente estiver a praticar estes comportamentos que em nada beneficiam as populações. Muito bem. Este é então o nosso primeiro tema de hoje, a saúde. Falamos agora de um tema que marcou também o fim de semana, os atentados em Copenhaga. Nós temos um flagelo que existe atualmente que afeta a Europa. Eu não estou de acordo com alguns comentadores que dizem que são casos pontuais. A minha opinião não é essa, não são casos pontuais. Eu acho que são casos que a qualquer momento emergem, a qualquer momento eles estão num ambiente altamente inflamável, como este caso deste jovem de 22 anos. Há dezenas de casos, para não dizer centenas. De jovens que cada vez se convertem em maioria ao Islão. Exatamente. E esse, de facto, se calhar é o grande problema que a Europa atravessa. A Europa atravessa e todos os países que dela fazem parte estão expostos a essa realidade. Nós tivemos em Paris, tivemos agora na Dinamarca, na Alemanha foi suspenso um desfile de carnaval por receio de um ataque terrorista, ou seja, e há outros países, até em alguns repetir e noutros surgir pela primeira vez, porque de facto existe este ambiente hostil, existe este sentimento de ódio, este sentimento de vingança. Aliás, está a correr nas redes sociais, mais mais um vídeo de 21 execuções, ou seja, num rio, segundo o vídeo, em Itália. Repare, isto demonstra que não está para terminar, está longe de ser terminado este martírio. O mediatismo que estes vídeos têm, de alguma forma, ajudam a fomentar também estas execuções a que temos assistido e cada vez mais bárbaras?
Eu acho que ajudam a incentivar e a motivar estes jovens, como os que estiveram em Paris, os que atuou na Dinamarca, porque há os casos que nós temos vindo a verificar, todos eles têm cadastros. Ou seja, são indivíduos que são referenciados, são indivíduos com relações direta ou indireta a estes grupos bárbaros, e o que é que isto nos traz? Traz uma preocupação, porque nós a qualquer esquina, e isto é a minha opinião, em qualquer esquina nós vamos estar cada vez mais expostos a que alguém com este carisma, com este radicalismo, se lembre de pegar numa arma e disparar assim, sem mais nem meio, sem receio nenhum, com polícia, com um cidadão normal. Ora, o que é preciso urgentemente? É, de facto, as autoridades estarem atentas, por um lado, os países criarem da Europa, ser repensado digamos, a forma como os cidadãos vindos de países ou terem alguma ligação de países como o Irão, como o Iraque, como o Afeganistão e outros, se comportam no espaço europeu. Todos aqueles que têm comportamentos que são, digamos, que até inclusive até são condenados por condutas impróprias e que vão contra os interesses do Estado, de cada um desses membros da Europa, tem que ser atuado o mais célere possível. Sou pena de quê? Sou pena de nós estarmos, como recentemente, como na Dinamarca, num centro cultural, a abordar um tema sobre a liberdade de expressão e serem baleados por esta pessoa, ou até à porta de uma sinagoga, estarem lá e a pessoa ser baleada porque alguém, tentando imitar provavelmente o que se passou em Paris, quase como vendo nestes vídeos horrorosos, decapitando pessoas, quase como sendo porta-voz daquela alma, daquele incentivo à vingança. E depois são claramente jovens, em grande parte deles, em que o destino, o futuro de vida, o conceito de vida para eles não tem fio condutor, ou seja, não têm nada a perder, e se tiverem que fazer a maior barbaridade fazem, porque estão convencidos que vão ficar como mártires. Aqui o objetivo seria, e teria um alvo muito específico, possivelmente o cartunista que estaria presente neste colóquio sobre liberdade de expressão e islamismo, e seria, portanto, Lars Vilks, por causa dos seus cartoons sobre Maomé. E mais uma vez... Tendo aqui também, digamos assim, uma relação com os ataques que aconteceram em Paris. Repare, mais uma vez, ou seja, quando este cartunista faz aquela imagem com Maomé no corpo de um cão, isto já remete aos anos que já lá foi, e ainda continua a haver a vingança do género: enquanto aquela pessoa não for morta, nós não vamos descansar. Ora, repare, isto é uma vingança diária, é um estímulo ao ajuste de contas, à ilibação da pessoa, o mais duro o tempo que durar. Aquelas pessoas, aqueles conceitos, aqueles ideais têm que ser erradicados. Aliás, agora só como um atalho foi-se, contrariamente ao pensamento de que o Papa ainda ontem nos vinha dizendo que nós devemos ouvir, devemos estar atento àqueles que são marginalizados. Repara, isto é um pensamento contrário ao que eventualmente estas pessoas vivem, porque são pessoas que estão obcecadas com uma crença, obcecados com um ritual, e não olham a meios para atingir os fins. Não têm não têm nenhum estímulo de compensação, de compaixão, não têm, ou seja, morra quem morrer, o objetivo é este, é vingança e o ódio acima de tudo.
Já aqui falámos nesta questão, já aqui abordámos também este tema da conversão dos jovens ao islamismo, já falámos sobretudo no caso português, mas mais uma vez, o que é que leva estes jovens a converterem-se ao Islão? Eu, na minha opinião, acho que há aqui um vazio. São jovens em que não têm projeto de vida, e há um vazio. Ora, como há um vazio, entregam-se a uma causa. E essa causa, por muitas das vezes, é de tal forma estimuladora que eles são quase que ficam obcecados por alguém que o ouve, por alguém que lhes incute ou que lhes convence de que é por aí esse futuro, é por aí, e se calhar, terminando a vida da forma como terminaram os de Paris, terminaram agora este em Dinamarca, terminaram como mártires. Ora, e que ficam convencidos de tal forma que, morrendo como mártires, vão ter uma outra vida muito melhor, alguém espera, etc. Ora, o preocupante é que isto está a espalhar-se. Nós temos casos em Portugal, e ainda aqui há umas semanas nós falávamos aqui sobre esse fenómeno. Isto está a espalhar-se porque tudo isto está envolvido, até inclusive a falta de oportunidades que estes jovens têm, porque acabam por não estar, repara, nós vamos a ver os casos que acabaram por até inclusive estar envolvidos e morreram, que vemos que, onde é que eles estão envolvidos na sociedade? Não estão. Onde é que eles estão integrados na sociedade? Não estão. Onde é que eles estão, em que empresa é que trabalhavam? Que funções é que desempenhavam nas empresas? Não estavam. Ora, cá está, porque como não estão... São mais vulneráveis. Exatamente, porque não estão inseridos na sociedade, não estão envolvidos na sociedade e não estão ocupados com o ter o seu trabalho, ao final do mês ser ressarcido com um determinado vencimento, ter a sua habitação, viver no seu espaço, ter família, ter os seus hábitos, as suas crenças religiosas, ponto. Não tem nada disso. Ora, seja, são seres que estão vulneráveis ao ponto de o primeiro que chegar aqui e que convencer que de facto isto é que é o mundo, isto é que é o futuro, isto é que é o rumo, isto é o caminho, e entregam-se corpo e alma porque não têm nada a temer, não têm nada a perder, porque não têm famílias, as famílias estão longe, estão nos países, a grande parte deles estão nos países árabes, estão sozinhos e acabam por estar expostos, digamos, a conversas e contactos com estes radicais e acabam por absorver e serem obedientes a estes pedidos que são feitos vindo de Aliás, nós temos um caso de um português que é considerado um dos braços direitos de um dos líderes e, portanto, como é que também Portugal vê esta situação e deveria ver esta situação? E nós não estamos livres, uma vez que temos essa pessoa, essa ligação, não estamos livres de, em qualquer momento, estamos expostos num sítio qualquer e aparecer alguém relacionado com essa pessoa, porque depois, a partir do momento que a pessoa sai de Portugal, antes de sair, tinha laços de amizade. Esses laços de amizade podem eventualmente ser reativados a qualquer momento, e se eu tenho um laço consigo para ir ao cinema, para ir ver ao futebol, para fazer qualquer coisa, eu também passo a ter esse laço, e posso usar esses laços familiares para eventualmente fazer um atentado, fazer uma barbaridade, ou fazer um ato qualquer criminoso. Muito bem. Passamos agora ao conflito Ucrânia-Rússia, ao cessar-fogo. Espera-se que, de facto, este confronto termine? Espera-se. Ou de facto, este cessar-fogo não vai ser respeitado? Começou ontem? Eu acho que todos os minutos de cessar-fogo que venham a acontecer são minutos incríveis. São minutos para aquelas pessoas que estão a sofrer, primeiro com o frio, que acho que é uma coisa dolorosa, porque as famílias estão sem eletricidade, as famílias estão sem aquecimento, estão sem poderem fazer as suas refeições, que não têm culpa de nada e são ali expostos digamos, a um interesse de alguém que move toda esta guerra com vista à expansão do seu território, que é o parte da Rússia, e é encabeçada por Putin, não há dúvidas quanto a isso, e isto, quantos minutos tiverem,
melhorem, porque conseguem inclusive retirar as coisas das suas habitações, meterem-se nos autocarros e fugirem, não tem outra alternativa. Eu confesso que eu acho que este cessar-fogo é um cessar-fogo de pouca dura. Aliás, eu acho que ele vai acontecer um cessar-fogo como aconteceu em todos os outros que já ocorreram, e que o benefício e que o resultado deles foi o que foi. Nós, desde o início deste conflito, vejamos a quantidade, já vão em 5 mil e tal mortos que já ocorreram. Muitos mais vão continuar a morrer, porque não vejo uma solução diplomática a ocorrer. A Ucrânia, como é óbvio, quer o seu território devolvido à sua gestão, e como é da sua razão, e a Rússia tem ali uma oportunidade de se poder expandir, de se poder, digamos, recuperar alguns territórios que perderam no passado, e esse é o grande objetivo, e poder controlar ainda mais as suas, digamos, a grande fronteira, de trazê-la o mais próxima para a zona central da Europa, estando o mais próximo possível, e poder ainda dominar ainda mais, como uma ambição, eu diria até quase que de ditadura imposta pelo Putin. Agora, isto aqui importa dizer também aqui duas questões, que as consequências que isto traz, não só para os ucranianos. As consequências que traz, nós vamos falar até a seguir já um tema que também tem diretamente relacionado com isto, que tem a ver o que é que isto pode trazer para a União Europeia. A União Europeia neste momento tem dois grandes flagelos. Um é a austeridade, que está a tentar conseguir ultrapassar esse modelo. Tem a Grécia como, digamos, a impulsionadora, se calhar, de alteração desse rumo, e aí o mérito se calhar será, e hoje vamos ter provavelmente essa resposta, se vai haver ou não acordo com o Eurogrupo relativamente à Grécia, e tem por outro lado esta instabilidade em termos do conflito ucraniano. Ou seja, este conflito que existe entre a Ucrânia e a Rússia é um conflito que pode a qualquer momento, digamos, explodir de uma forma que pode afetar, inclusive, as energias que deviam estar neste momento relançadas para tratar do crescimento da economia da Europa, de alterar o rumo relativamente à austeridade, de criar emprego, de tratar a questão das fronteiras, uma série de problemas. Leva também os mercados a retraírem-se um pouco. E depois os mercados ficam de tal forma instáveis que conseguem ainda colocar em situação ainda mais complicada em cada um dos países. Mas por outro lado também dizer que a Rússia tem interesse nesta instabilidade da Europa, porque se a Europa tiver nesta instabilidade, nesta incerteza, a Rússia também beneficia, porque a Rússia passa a estar quase que num comando, porque é vizinha, é a nossa vizinha. Ora, isto tudo dá uma instabilidade à Europa, de tal forma que a Grécia vai poder até, inclusive, admito que haja um acordo, não de acordo com como a Grécia queria, também nem como a Alemanha queria, ou a França, ou outros países, mas vai ser um acordo, ou seja, entre as duas partes aceite, e depois a Europa vai ter aqui um problema, que é o conflito entre a Ucrânia e a Rússia, que vamos ver como é que vai ser desenvolvido nos próximos capítulos, uma vez que o cessar-fogo, se não se vier a dar continuidade, provavelmente estará aqui início a uma guerra que eu espero que não venha a acontecer, mas se calhar provavelmente um conflito armado a uma escala maior. Muito bem. Manuel António Ribeiro, estamos praticamente a terminar este comentário. Temos apenas alguns minutos para fazer aqui a linha ao desporto, nomeadamente ao futebol. Nós tivemos este fim de semana, a única surpresa que fica, que não é surpresa nenhuma, é de facto o Sporting ter empatado. Com o Belenenses, para mim, claramente o Sporting fica... Esteve a perder também? Esteve a perder, ou seja, o que viveu no anterior desafio, acaba por agora ser ele a marcar um golo no último minuto. Isto, claramente, o Sporting, na minha opinião, fica
distante do título, passa a ser uma luta entre dois, entre Porto e Benfica. Admito que haja algumas escorregadelas de um e do outro e que o Sporting possa vir ali a aproximar-se, mas a 9 pontos já será extremamente complicado. Fica como nota a saída do treinador da Académica, que acaba por estar até à jornada de hoje com apenas uma vitória. Acho que até inclusive já devia ter sido mudada o seu comando da equipa. Por outro lado, dizer que o Benfica continua está confiante, tem de facto todos os sensores em sintonia. E o Porto só tem uma coisa a fazer até ao final da época, é não escorregar. Eu estou convencido que ainda vai haver muitos deslizes, quer parte do Benfica, ou alguns deslizes, quer parte do Benfica, quer parte do Porto. O Porto apostar na continuidade e numa espinha dorsal, na minha opinião, vai poder ainda melhorar mais, porque o final do campeonato é onde se testam os índices físicos, os índices anímicos e as questões técnicas que foram trabalhadas ao longo da época, agora serão postas em prática, e vamos ver quem é que vai ser a mais forte em todos estes vetores. Portanto, será renhido. Será renhido. Manuel António Ribeiro, bom Carnaval. Bom Carnaval para si e para os seus voltamos e para a ver-nos os na telespectadores. próxima segunda. Até segunda. Até segunda-feira. O Presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, diz que o município recusa novas competências que o Governo pretenda transferir e defende a realização de uma Assembleia Municipal para discutir a questão. A iniciativa da CDU deveu-se ao Decreto-Lei sobre a descentralização de competências nos municípios, que o Conselho de Ministros aprovou em 15 de janeiro, abrangendo a educação, a saúde, a segurança social e a cultura. A CDU alegou que o diploma corresponde a uma estratégia continuada de destruição e degradação de políticas públicas das funções sociais do Estado e defendeu por isso a sua rejeição. Rui Moreira concordou com as críticas feitas pela CDU, considerando que a delegação de competências era bem-vinda se não representasse por parte do Estado um alijar de responsabilidades. O autarca queixou-se da falta de meios financeiros para o exercício das suas múltiplas competências, referindo que a Câmara do Porto poderá perder uma receita de 9 milhões de euros se o Governo concretizar a intenção de acabar com o imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis. Rui Moreira sugeriu que se pedisse um estudo à Universidade do Porto sobre o peso financeiro da transferência de competência. A CDU aceitou depois retirar a moção, pondo como condição que a Câmara recuse qualquer transferência que o Governo proponha antes de haver uma posição municipal. Rui Moreira afirmou que pediu ao Governo, e nomeadamente ao Ministério das Finanças, esclarecimentos sobre o assunto e não obteve resposta. O Presidente da Assembleia Municipal do Porto, Miguel Pereira Leite, esclareceu que a Assembleia a agendar será bem antes do Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses, marcada para 27 e 28 de março, em Troia. E ficamos agora com a previsão do estado do tempo para amanhã, dia de Carnaval. Espera-se então céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade, em especial durante a tarde e nas regiões do interior. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 5 graus e uma máxima de 15. Em Lisboa, a mínima será de 8 graus e a máxima de 16. E em Faro, a mínima será de 9 graus e a máxima de 17. É tudo por agora, estamos de regresso mais logo. Até lá, fique bem.